Oi, sejam bem-vindos. A gente vai começar mais uma aula de teoria de yoga. A gente está começando agora, hoje, o módulo 8. Lembrando que no módulo 7 a gente estudou bastante sobre posturas de yoga, que a gente chama de asanas, né, de posturas. E nesse módulo, que é o módulo 8, a gente vai iniciar, vai dar uma dimensão maior à nossa prática. Quando a gente estuda a teoria de yoga, tudo isso serve para a gente ter uma escala de percepção diferente sobre as coisas. Isso é um fato. Aí a gente estudou toda a parte física, anatômica e energética, os tipos de alongamentos e mais um monte de assuntos que foram abordados no módulo passado, que é o módulo 7. Esse módulo a gente vai dar continuidade e vai trazer uma dimensão maior a essas posturas, onde a gente já tem um contato físico bom, a gente já aprendeu bastante a lidar com o corpo, existem técnicas de yoga e existe um bom material para vocês seguirem esse módulo 7 que passou. O módulo 8 a gente vai falar de bandhas. Os bandhas, eles são chaves energéticas, isso que significa trava, chave. E através dessas chaves, a gente dá uma dimensão nova ao nosso corpo, energeticamente e fisiologicamente também. A gente vai falar sim do aspecto energético e tudo aquilo que o yoga acredita, que a tradição do yoga acredita que acontece através dos dos vayus, dos pranavayus, né, dos nadis. E também o aspecto empírico, né? Aquilo que foi estudado em laboratório e que a gente pode acreditar como científico. Sempre assim, né? A gente vai dar uma olhada naquilo que é da tradição acredita, né? Que aquilo que tá, as escrituras antigas do yoga trazem como uma prática realmente eficaz e também o que a ciência traz. E a gente vai falar de bandhas e pranayamas. Bandhas são chaves energéticas, como eu falei para vocês, e pranayama significa controle de prana, controle do alento vital, né, do ar, onde tem mais abundância no ar, né, o prana. Então esse controle é como se a gente estivesse botando uma gasolina aditivada na gente. E aí deixando que essa gasolina aditivada circule e faça essa limpeza prânica na gente, tá? Então vai ser basicamente isso. E nessa aula introdutória a gente vai falar de bandhas, dessas chaves energéticas, tá? Eu vou botar o slide aqui e aí a gente vai continuando, tá certo? O que a gente vai... Deixa eu botar aqui para apresentar. Isso, a gente vai falar primeiramente, talvez a gente não vai dar tempo de entrar, eu acho que não vai, porque senão vai ficar uma aula muito longa, mas eu vou fazer uma aula introdutória no sentido de apresentar para vocês o que são bandas, né, para que aquele aluno que nunca ouviu falar em banda, ou que ouviu falar pouco, né, tenha uma visão um pouco mais clara. Aí nas próximas aulas a gente vai fazer posturas, eu vou apresentar posturas para vocês também, aulas práticas, e vai ficar tudo muito mais fluido, né? Mas nesse momento aqui que a gente vai ver as características básicas, os benefícios, né? Tudo aquilo que traz a prática dos bandhas, e a gente vai fechar por aí. Tá? Na próxima aula que a gente vai observar certinho. Então vem comigo aqui, ó, o que significa bandhas, né? Significa atar ou amarrar, né? Fechar. E como a gente usa no yoga, significa bloquear também pode se referir a certas partes do corpo, né, são de alguma maneira contraídas ou controladas, tá? A gente observa que tem um controle aqui, né? Isso aqui não é uma coisa normal, nem essa curvatura anatômica aqui de levar a cabeça em direção ao peito não é uma coisa não, a gente controla e faz com que os músculos internos, porque a gente trabalhou bastante os músculos, a gente está entrando em contato com os músculos, e eles façam essas contrações internas. Essas contrações internas são bandas. Quando alguém falar para você bandas, você já vai saber que é uma contração sutil. Aí isso vai ser apresentado ao mundo moderno dessa maneira, né? Mas tradicionalmente isso aí eram bandas, uma conexão energética muito forte, de acordo com o Hatha Yoga. E nesse sentido, os bandas eles eram apresentados
antigamente, né, pelos mestres, depois que os discípulos conseguiam maestria nas posturas, nos pranayamas e nos mudras, né, principalmente nas posturas, né. A pessoa tem que ter uma postura física bem dotada de maturidade para conseguir entrar em contato com essa musculatura interna, não só contato, né, tu fazer um contato interno e conseguir permanecer, porque você precisa de muita força, né. Se a gente levar essa prática de bandhas a um nível assim, um nível muito intenso, a gente vai observar que realmente muda muito energeticamente o nosso corpo, né? Aí a gente começa a observar a relação entre os bandhas e os asanas, que a gente já estudou, né? Que os bandhas são importantes para a prática segura e eficaz dos asanas, tá? A gente vai vendo coisas que são mais pé no chão, né? E coisas que são mais levadas ao nível mais sutil, mais energético, espiritual, que faz parte sim do universo do yoga e não deve ser maquiado de maneira alguma. A gente tem que acreditar isso porque é a tradição do yoga, é isso que a gente faz, né, como praticante e estudante. Tá bom? Aí o que a gente faz? Pode sustentar o corpo fisicamente, protegendo a região sacroiliaca e lombar da coluna vertebral. Todas essas contrações que a gente faz, tudo isso serve para fazer uma proteção, né, da nossa coluna, e isso acaba tendo um respaldo físico, porque a gente fica mais esguio, né? Começa a realinhar tanto o músculo quanto a nossa parte óssea. É bem interessante, tá? Em vários planos, né? Olha só que é onde eu vou pontuar aqui, ó. No plano fisiológico, né? Fortalece a nossa respiração, porque as travas energéticas vão fazer com que a gente mexa com musculatura interna e fortaleça elas, né? Consequentemente. No plano neurológico, né, internalisam a consciência, estimulando o sistema nervoso central. Não é de conhecimento geral que a prática de respiração, de posturas, ela tem um respaldo no nosso sistema nervoso central, né? Ela faz com que a gente tenha respostas de estímulo e de relaxamento mais intenso, né? E cria um senso de relaxamento e bem-estar. Isso é muito clássico da nossa querida prática, né, de yoga, esse reconhecimento de que a gente pertence a alguma coisa, né, o yoga é isso, o nome do yoga, né, união, e consequentemente essa sensação de bem-estar e de integralidade que o yoga nos traz à medida que a gente vai praticando com mais vontade, com mais maturidade, eu posso dizer assim, né. Aí o que são os bandhas propriamente ditos, né? Esses daqui são os bandhas, talvez você já praticou na aula onde você pratica ou não, né? Mas olha só, Mula Bandha é uma contração no quadril. Então essa contração no quadril aqui vai fazer de alguma forma com que tu realinhe a tua coluna, que às vezes tem uma lordose, uma cifose aí que te incomoda. Uma contração na barriga é o Udhyana Bandha. É uma contração na barriga, a gente viu ali no slide anterior. E esse movimento de abertura de cervical e contração de queixo, que é o Jalandhara Bandha, que é a chave de queixo, tá? Então, todos os bandhas têm um efeito sobre o corpo físico, uma vez que harmonizam o aparelho endócrino e também regulam os biorritmos do corpo. Isso aqui é o sistema parasimpático e simpático. O aparelho endócrino, a gente vai estar falando o quê? De sistemas hormonais, né? Que secretam hormônios no nosso corpo. Tá bom? Então, esses são os 3 bandhas e a gente vai começar a falar de outros movimentos que a gente chama de pranavayus, tá? Isso daqui talvez, né, os bandhas é mais comum que se fale dentro da sala de aula, até porque a gente está trabalhando com o corpo, mas os pranavayus, a gente talvez não tenha tempo de falar isso, né? Talvez numa aula teórica como essa fique mais... Claro que tudo de maneira prática tu faz, né? A gente faz. Mas a ideia é a gente dar essa dimensão, a gente
fazer uma autópsia do que é o yoga nessas aulas que eu disponibilizo por aqui. Então, prana a gente sabe o que é, né? Que é para o alento vital, que é o ar, e vayus é onde eles estão dentro do corpo, eles permanecem, a função que eles fazem. A gente às vezes só acha que o prana é só o ar. A gente coloca essa palavra usualmente, né, que é o prana, mas existem vários pranas e existem os pranas principais que a gente chama de prana vayus, tá? Que são esses cinco que a gente vai começar a ver e vai ser o tema da nossa aula hoje principal. Então, o que é o prana? O prana é a expiração, é energia ascendente, tá? Apana, aliás, aqui tem um erro ortográfico aqui, ó, porque a inalação é a energia descendente, tá? Então é isso daqui, ó. O apana é a energia que desce, não, tá certo, achei que tinha um erro ortográfico, mas é isso aí. O prana é aquele momento que a energia ascende, o samana é a energia de contração e de equilíbrio no centro do umbigo, ele tá aqui, ó. Essa energia que tem um vórtice, depois a gente vai ver tudo certinho uma por uma, isso aqui é só uma introdução. O Viana é a energia ascendente em espiral, tá aqui o Viana, aqui onde se localiza, na região mais torácica. E o Udana, que é a força vital centralizada na garganta e na cabeça. Aí como se a gente tivesse ímãs, nesse próximo slide aqui vocês vão ter uma visão um pouco mais didática do que eu tô falando, tá? Botei a postura aqui do Andjanayanasana, né? Postura do Hanuman. O que a gente observa nessa postura? A gente observa que existem esse movimento e como se o nosso corpo tivessem ímãs dentro do nosso corpo. Então aqui, ó, como a gente vê, o Samana Vaya está aqui no nosso quadril. O Viana está no centro do corpo e o Dana está mais na região da garganta e dos ombros. O Prana, que é aquela região ascendente, ela vai lá para cima, e o Apana, ela vai para baixo, é o movimento excretor, tá? Agora a gente vai falar especificamente do Prana, tá bom? Do Prana, desse vaio, que é o vaio ascendente. O que ocorre, ó, com esse vaio? Esse vaio, ele está localizado na parte superior do tórax, né? Tem um movimento centrípeto e para cima e para dentro, tá? Centrífuga é como se fosse para fora, né? Centrífuga da roupa, e centrípeto é um movimento para dentro, né? Então esse movimento que quer dizer aqui centrípeto, né? A gente não ouve muito. Regula todos os processos de absorção, o movimento inspiratório, assimilação de alimentos sólidos, líquidos e recepção de impressões sensoriais. Essa é o Prana Vayu. Então, o Prana Vayu é aquele movimento que vem externamente, o movimento ascendente do nosso corpo, essa energia que está subindo. Agora a gente vai ver os demais. Aí a gente viu o Prana, deixa eu só movimentar aqui, agora foi. O Apana agora, o Apana é aquele vaio que está localizado na região pélvica e movimenta-se centrifugamente para baixo e para fora, diferente do Prana, né? Controla todos os processos de excreção, eliminação, como menstruação. Por causa dessa função de expulsão, a Prana é responsável pelo bom funcionamento do sistema imunológico. Devido a ter esse movimento descendente, alguns praticantes interpretam que a invertida pode comprometer as funções desse corpo vital no período da menstruação. Vocês provavelmente já ouviram falar, as mulheres que praticam yoga, que não se faz invertida, né? Porque tá com o pé para frente e essa força do Apana tá acontecendo que tá fazendo com que a menstruação desça, né? Então essa força, quando você bota de cabeça para baixo, ou leva os pés para cima, você está indo você está fazendo um movimento ao contrário a esse movimento do Apana aqui, tá? Então por isso que não é muito recomendável isso acontecer, tá? Isso a pessoa fazer, porque é um movimento natural que o corpo está apresentando. Outro movimento, por exemplo, fazer xixi, fazer cocô, é um movimento onde você vai fazer com que esse movimento excretor do Apana aconteça, né? Quando você faz xixi, você tem que concentrar e mexer músculos internos para que o Apana seja feito.
Né? Não tem como, é difícil a gente fazer xixi e andar, por exemplo. São musculaturas que a gente tem que ter uma concentração. Da mesma forma, todas essas que a gente vai começar a ver, ó, o Samana, por exemplo, localizado na região média do abdômen, entre o prana e o apana, mais ou menos aqui, ó. Movimenta-se circularmente da periferia para o centro, é o fogo digestivo, auxilia os processos de digestão de todos os níveis, tá? Níveis energéticos, níveis físicos. Aí a gente observa esse movimento aqui acontecer e temos que fazer um exercício de que os bandas, cada banda estimula um prana vayu particular do corpo. Por isso que a gente está falando de prana vayu, tá? Porque cada chave energética daquela que a gente viu ali anteriormente, ela estimula um prana vayu desse aqui. Então, uma prática consciente, a gente está trabalhando Mula Bandha e está observando a energia subir. Sabe quando um praticante começa a praticar yoga e não estica o braço, por exemplo, igual aqui na figura, ó, é que não está desenvolvido ainda esse vayu aqui, ó. Esse prana vayu. Ou a gente não desenvolver, por exemplo, o samana vayu e perder muita energia na perna, não consegue fazer as permanências do guerreiro, por exemplo. Então, a permanência do guerreiro é um movimento aqui, ó, no samana vayu. Então, tu tá concentrando essa energia e subindo em direção a um movimento ascendente, tudo acompanhando a consciência física e a consciência na respiração. Tá? Aqui é o movimento que a gente vai ver, é o Vyana Vayu, né? Movimenta-se do centro do corpo para as extremidades, entre o tronco e os membros. Controla os níveis de circulação dos nutrientes do corpo, sentimentos e pensamentos no psiquismo e a administração da força de vontade e a coordenação dos outros 4 pranas. Então, o Vyana é meio que se fosse uma casa de máquina, né? Ela vai distribuir a energia para todos os outros pranas. Então, essa energia aqui é a energia de sustentar, né? O centro do corpo aqui, né? O meio do tronco, aliás, ele é responsável por isso. Na síntese, a gente vai ver melhor isso também, mas é como falei, novamente eu vou falar para vocês, por exemplo, se estiver fazendo uma postura de abrir peito e trabalhar o Vyana, se você voltar de supetão, fazer levantar o quadril para cima, esticar os braços para baixo, por exemplo, você vai estar passando por Samana Vayu e tem que ser feito com diligência, com cuidado, porque se você faz de um movimento muito repentino, o que pode acontecer? Pode acontecer de trazer aqueles estiramentos, a gente se machucar durante a prática, né? E aí acontece isso. Por isso que é legal a gente trabalhar bem isso, né? A questão dos pranas, a questão onde se localiza, onde você trabalha, cada postura energética, cada postura vão ter uma necessidade de trabalhar esses vaios, né? Quando a gente... Por isso que a prática do Hatha Yoga é uma prática que é muito dinâmica, a gente trabalha diversas posturas para ir passando entre esses pranas, né? Para ir passando essas... Daí quando a gente começa a conectar com isso através dos bandas, das chaves energéticas, a gente começa a ver que a postura ela tem uma dimensão mesmo de sadhana, uma dimensão de reconexão energética, né? Aqui por fim, ó, o Udana Vayu localiza-se na região do pescoço, né? Governa a energia do som e comunicação, fala, esforça-se em entusiasmar-se. Nossa capacidade de expressão e transformação positiva. Tá? Então, essa já é um vayu bem ascendente, né? Um vayu que vai trabalhar bem o chakra do pescoço, o Udana Vayu, e da mesma forma, né? Você está trabalhando aqui, abrindo esse canal energético aqui, se voltar ali do supetão, você vai acabar se machucando. Ou às vezes você tem alguma dificuldade de levar essa energia lá para cima, você deve trabalhar com um pouco mais de diligência, trabalhar a tua questão da resistência para justamente entrar em contato com essa parte sutil dos vaios, desses canais energéticos, tá? E aqui o resumo para a gente finalizar esse nosso primeiro encontro introdutório, tá? Dos vaios, para não esquecer mais, ó. Um exemplo bem lúdico da compreensão desses 5 pranas seria pensar no corpo como se fosse uma máquina. E a gente vai observar que o prana, o que ele faz? Ele absorve o combustível, ele é responsável por isso, né? O prana, aquele primeiro vaio lá. Então, tu tá pegando do ar,
e absorvendo aquele líquido, aquele combustível. Ele entrou dentro do corpo, o que o Samana faz? Onde é que o Samana? O Samana está aqui, ó. O Samana transforma o combustível em energia. É como se ele fosse o motor do carro, né? Ele transformou em energia. E o Dana, aquele central, administra o trabalho da máquina que está capacitada a fazer. Então, o que faz aqui? O Dana, ele faz o trabalho administrativo, né? Ele vai fazer o trabalho de levar a energia para localidades que precisam mais, por exemplo, numa postura de yoga ou em alguma demanda energética emocional que a gente precisa, esse Udana, que é lá em cima, que eu falei para vocês, que é o mais sutil, né? Que está relacionado ao nosso intelecto, a nossa fala, a nossa expressão no mundo, ele faz esse trabalho, tá? E o Viana faz circular essa energia pela máquina. Ou seja, o Viana, ele faz com que essa energia que o motor gerou, né, que é o quadril gerou, ele vai fazer circular pelo corpo, né? Vamos dizer que o Udana manda uma informação para o Viana para que ele transmita a energia pelo corpo toda onde tem necessidade, né? E o Apana, né, que é aquele lá, libera o que foi usado, né? A fumaça, vamos dizer, estou dando esse exemplo do carro, né, bem lúdico, é o que sai. A gente vê que o Apana está aqui, né? O Apana é o movimento excretor dos pranas vayus, tá? E aí, eu vou finalizar por aqui. Na próxima aula, a gente vai começar a observar a maneira de como que a gente interage com os pranas vayus e com os bandas, que é as chaves energéticas. Lembrando para vocês, né? Cada banda estimula um prana vayu. Cada movimento pélvico, movimento de garganta, sucção de abdômen, ele está ligado ali ao prana, que é inspirar, né? A pana, que é expirar, e daí os três, por exemplo, o samana é lá no quadril, é um mula bandha que vai fazer esse estímulo, né? O viana, que é mais ou menos aqui na região da barriga, plexo solar, né? O viana, né? E o Udana, que é essa região aqui, trabalha bastante a chave de queixo, o Jalandhara Bandha. E a gente fazendo posturas e observando, prendendo a respiração, tu consegue observar que tem tipo ímãs dentro da gente mesmo, que a gente consegue, através das retenções, através de uma consciência maior na nossa prática, perceber que existem pontos de energia dentro do nosso corpo, né? Existem esse ponto de energia, quanto mais a gente se harmonizar isso e mais entender isso, uma coisa eu posso garantir, mal não vai fazer. Vai ser muito bom, tá? Então, grato pela presença, espero vocês na próxima aula e até breve. Namastê!